7h15. Tá? Então, 7h15 foi a solicitação. O médico regulador, às 7h17, isso leva um tempo, né, entre processar o endereço, processar a queixa rapidamente e passar para o médico regulador e ele acessar os dados. Às 7h17, o médico regulador classificou essa dor no peito como dor no peito não traumática clássica, aquela que é uma dor no centro do peito, que se caracteriza ou por queimação, ou por uma dor importante em aperto, que radia para a mandíbula, que pode ir para o ombro, pode para o braço, pode para as costas, mas é uma queixa importante, acompanhado de outros sinais. Ele classifica como uma dor traumática clássica. E ele fala assim, olha assim, vamos despachar uma ambulância mais próxima rapidamente. A ambulância mais próxima é de suporte básico. E aciona o SAV, porque o SAV intercepta, o SAV é a nossa equipe de suporte avançado, com o médico, com o enfermeiro e com o condutor. Essa equipe de suporte avançado, ela vai interceptar o atendimento a esse paciente. Isso era 7h17 da manhã. Beleza, então 7h15, a 7h10 foi a dor, 7h15 a solicitação, 7h17 a regulação. Muito bem, aí a central do SAMU começa a procurar a equipe mais próxima. E depois de 4 tentativas de chamada pelo radiooperador ao rádio, a equipe está incompleta às 7h18 da manhã. Ainda não está completa, não tem o técnico e o condutor. Ainda não terminou a checagem da AM, porque eles entraram às 7 da manhã e eles estavam fazendo a limpeza e a checagem da AM, são 7h18, eles não terminaram. E a equipe não está disponível ainda. Não tem motolâncias disponíveis nessa região. Então, a equipe mais próxima, às 7h18, não está disponível ainda. Mas o RO fez 4 tentativas, o radiooperador fez 4 tentativas de chamada. Tá? Então, o que a gente tem? 7h10 é a dor, 7h15 a família solicita, 7h17 é regulado o caso, 7h18, finalmente, a equipe de suporte, de suporte básico responde, e às 7h20 o condutor anotou, checou o endereço, o técnico de enfermagem já fez o que precisava fazer, trocou as fitas do glicosímetro, colocou a bateria, trocou o cilindro de oxigênio, e 5 minutos depois eles estavam prontos. 5 minutos depois que o condutor anotou e checou o endereço, eles estavam prontos para sair. Então, às 7h15 foi a solicitação, às 7h17 a regulação, às 7h18 o acionamento, às 7h20 a anotação do chamado, mas às 7h25, quando eles começaram o deslocamento, o condutor falou o seguinte, olha, a nossa equipe vai ter que passar no hospital para recuperar a maca, porque desde a noite de ontem, a maca ficou presa no hospital. Olha aqui a noite de ontem como foi, minha gente. Isso já aconteceu com vocês, quem é do SAMU? A maca ficar presa no hospital e você ficar sentado lá fora que nem um tonto, esperando a maca que está em transição hospitalar? Transição de cuidado? Como isso acontece, né? Essa equipe que pegou o chamado, ela estava sem maca. E tudo bem que é uma cidade pequenininha, eles começaram o deslocamento às 7h25, mas às 7h28 eles estavam passando no hospital para recuperar a maca. Rapidinho. Eles pegaram a maca e 7h30 eles estavam disponíveis já. Eu queria chamar a sua atenção para a questão do tempo. 7h10 foi a dor. 7h15 solicitou. 7h17 regulou, 7h18 acionou, 7h25 deslocou, 7h28 a equipe estava no hospital. Às 7h30 eles estavam realmente se deslocando para o chamado. Gente, é muito tempo. A maca foi recuperada às 7h28, no exato momento em que os familiares ligaram na central para informar que o paciente, de repente, desmaiou. O TARME disse para a família, olha, fica tranquilo, a equipe já está indo. E desligou o telefone. Fica tranquilo, família, a equipe já está indo. E desligou. A família não foi orientada. Nós temos todo esse espaço de tempo
sem qualquer orientação. Foram até aqui 18 minutos. Mas só 18 minutos, Marisa. Imagina, isso é muito comum. E isso eu não contei a solicitação, que foi às 7h10. Se a gente considerar o tempo de dor, esse cara começou com dor às 7h10 da manhã. Só de trâmite interno e trâmite de deslocamento foram 18 minutos de espera da família. Esses 18 minutos ficaram sem qualquer orientação. Ela tinha dado água com açúcar. Um clássico, né? Quando a gente transforma as nossas teorias em casos, a gente começa a entender. Primeiro, a gente lembra de muitos casos para quem trabalha no SAMU. Os alunos começam a entender como é que funcionam os tempos, mas a gente prioritariamente começa a entender, puxa, quantas intervenções a gente podia fazer. Mas vamos prosseguir no nosso caso, vamos prosseguir. Então, foram só 18 minutos, até a família dizer para a central, ele desmaiou. Mas a central falou, fica tranquilo, a equipe está indo. E a família ficou sem informação. Vamos adiante no nosso caso. A equipe chegou 7h30 na casa do paciente. E ela encontrou o paciente em parada cardiorrespiratória, sem receber RCP. Os familiares choram. Que é o que resta. É o que resta. A equipe se propõe a iniciar o atendimento, né? A equipe se propõe a iniciar o atendimento. Então, foi 7h10, 7h15 a solicitação, até chegar às 7h30, você já vê quanto tempo passou. Olha como a gente não conta esse tempo, né? A gente não considera esse tempo. Às 7h30 eles estavam em RCP, mas o que acontece? O hospital estava a 2 minutos, era uma equipe de suporte básico. O suporte avançado, aquela equipe que tem médico e enfermeiro, ela pegou um trânsito danado, ela vem de mais longe, e ela está a 10 minutos de distância. O que vale mais a pena? Eu transportar o hospital para o hospital, que está a 2 minutos, ou aguardar o suporte avançado por mais 10? É uma equipe de suporte básico que está na cena. Ela tem limitações de equipamentos, materiais e principalmente de prerrogativas. Eu tenho um técnico de enfermagem que não pode fazer muita coisa segundo as suas prerrogativas profissionais, eles têm limitações. Então, o que é melhor? A consulta ao médico regulador foi feita e o médico regulador definiu o transporte imediato para o hospital. A equipe pôs o paciente dentro da ambulância, em RCP. RCP dentro da ambulância? Problemão. Um problemão para a segurança da equipe e um problemão para a qualidade da RCP. E a gente fala tanto RCP de alta qualidade. Como fazer RCP de alta qualidade dentro da ambulância? Mas foi a decisão. Transporte imediato. Transporte imediato é transporte imediato com RCP para o hospital. Beleza. 2 minutos depois, lá estavam eles dentro do hospital. No hospital, a sala de emergência estava com 3 pacientes, mas mesmo assim o paciente foi reanimado e a maca ficou em transição. Então, olha só, 7h10 a dor. Solicitado 7h15, regulação 7h17, acionamento 7h18, deslocamento 7h20, né, o início. A maca foi recuperada no hospital 7h28, 7h30 eles estavam na casa do paciente, então 7h30 é o ponto chave, é o tempo até a chegada na casa. Começou 7h10 a dor, às 7h30 iniciou-se a RCP, foram 20 minutos até a chegada da equipe na casa. E às 7h32 foi o transporte imediato, às 7h34 eles estavam na sala de emergência, mas o paciente saiu. Essa é aquela hora em que a equipe fala assim, ufa, graças a Deus, ufa, ufa. E eu coloquei que o paciente saiu da parada porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu vou te dizer, cerca de 95% dos pacientes em atendimento de suporte básico não saem de uma parada cardiorrespiratória. Essas são as pesquisas. 95%. Então, cabe um ufa aqui. E eu coloquei para a gente não ficar tão triste com o caso tão estapafúrdio, que eu espero que seja estapafúrdio, que a gente ouviu. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente não pode construir um sistema
pautado em, ufa, vamos fazer o nosso melhor. Não é assim que se constrói um sistema seguro de saúde. Um sistema cujo resultado final seja agraciado com, ufa, deu certo. Porque 95% das vezes, um caso desse não seria agraciado com ufa, seria agraciado por, puxa, fizemos tudo o que pudemos. Será mesmo que a gente fez tudo que pôde? Será mesmo que o sistema ofertou tudo que pôde para esse paciente? Será que a gente vai ter que continuar achando que somos heróis? Porque a gente consegue resultados inesperados dentro de um sistema como o nosso? Esse é o convite que eu queria fazer para vocês, para falar, nesse momento em que a gente conversa sobre o enfermeiro na central de regulação. A gente precisa estar preparado para discutir onde a gente pode melhorar. Porque a gente pode melhorar o sistema e a gente teria como melhorar o paciente. Aí você fala, Marisa, como eu vou melhorar o paciente? Bom, a gente pode trabalhar, aliás, é a parte mais fácil. Orientação de saúde, esse paciente ter um bom sistema de saúde, ele ter uma boa atenção primária para que ele possa fazer um bom acompanhamento, controlar suas crises hipertensivas, as suas diabetes, os seus AVCs, todos esses agravos que a gente tem, essas morbidades, essas comorbidades todas que levariam esse paciente, por exemplo, a um cenário de dor no peito. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer pelo paciente, mas hoje eu queria conversar sobre o que a gente pode fazer pelo sistema. O que a gente pode fazer pelo sistema, moçada? O sistema é que colocou esses profissionais neste resultado do nosso caso. Estavam sem maca, a equipe não estava pronta ainda, a gente teve o Tarmin não deu orientação, a família ficou lá esperando sem saber o que tinha que fazer. Foi o sistema que se organizou e não foi capaz de dar resposta. Então, quando a gente pensa nos tempos, e aqui sempre lembrando que 7:10 foi o início da dor, veja que, a rigor, os tempos nem são tão estapafúrdios assim, porque ela solicitou às 7:15, às 7:17 estava regulando, às 7:18 acionou, mas foram 2 minutos de início de deslocamento, porque a equipe não estava completa e não estava pronta para sair. A equipe teve que passar no hospital para recuperar a maca, porque na noite anterior a maca ficou presa, porque o sistema de saúde não consegue entender que uma maca de uma ambulância de emergência não pode ficar presa. É o sistema que falhou, não foi essa equipe que falhou. Às 7:30, uma equipe de suporte básico estava dando assistência a um paciente em parada cardiorrespiratória, que iniciou com uma dor no peito, que seria um quadro e teria uma abordagem, mas ele evoluiu por um atraso, ou, claro, que ele evoluiu também pela gravidade do quadro, que eu não delineei aqui, né? Mas evoluiu por um agravo, mas pelo agravo, pelas comorbidades, que a gente não discutiu aqui, estamos só discutindo a questão do sistema, mas eu coloquei para assistir um paciente gravíssimo uma equipe de suporte básico. O modelo do sistema tem 85% de equipes de suporte básico no país, só 15% de equipes de avançado, com médico e enfermeiro. Então, neste país, a grande força de trabalho pré-hospitalar é o básico. E são eles que a gente colocou para atender essa parada aí. E eles têm limitações de prerrogativa. E aí o médico, diante desse cenário, falou assim, corra para o hospital. E a hora que você corre para o hospital, você não dá uma assistência adequada. Porque eu tenho uma equipe que está atuando com restrições de prerrogativa profissional dentro de um ambiente de ambulância que é muito delicado de fazer um atendimento assertivo. Fizemos o transporte imediato, esse cara foi para o hospital. Quer dizer, gente, onde é que é possível melhorar, né? Esse caso traz para a gente a oportunidade de pensar que talvez o modelo que a gente tem, embora tenha feito milagres como foi esse de hoje, ufa, né? O ufa cai muito bem. Talvez ele precisasse ser ajustado. Vamos entender, então, o modelo para a gente ver onde ele pode ser ajustado, para a gente entender que papel bacana teria o enfermeiro aí.
Na verdade, hoje o nosso sistema, ele nos coloca numa situação onde a nossa capacidade de supervisão, de controle, de intervenção é muito limitada. Muito limitada. E depois que a equipe... a central parece estar absolutamente desprovida de contato, desprovida de capacidade de organizar a ponta. Então, a central está num universo, a ponta está num outro universo. As equipes estão num outro universo. Porque a nossa capacidade de supervisão, a nossa, eu digo da central, né? A central, a capacidade de supervisão, de controle, de intervenção da central é muito baixa em relação às equipes que estão lá embaixo. Ela tem um volume de serviço muito alto, e não dá conta de toda a atividade. Estou olhando aqui que entrou um recadinho, estou vendo se não é um recadinho da nossa equipe aqui, que está por trás de mim, né? Para a gente garantir que esteja tudo passando certo. Não é? Beleza. Bom, e se, num cenário como o nosso caso, num cenário em que eu não tenho controle do que acontece, num cenário em que a central tem uma limitadíssima capacidade de controle da ponta, embora a gente ache que tem controle, eu vou provar para você que tem um baixíssimo controle. E se houvesse um profissional para supervisionar, avaliar e apoiar as ações de enfermagem, será que faria diferença? Um cara para controlar se a equipe está pronta, controlar o tempo dessa equipe organizando a ambulância para estar em QAP no horário correto, para fazer ações de monitoramento dessa equipe mesmo, para acompanhar, para dar informações para essas equipes assistenciais, para dar suporte para a equipe assistencial, para, por exemplo, acompanhar o resgate de equipamentos. A sua maca está presa? Espera aí que eu vou conversar na central do hospital, com a coordenadora de enfermagem, com o diretor clínico, com o coordenador médico. E se tivesse um cara que fizesse isso? E se tivesse uma pessoa que atuasse junto aos núcleos de educação, os núcleos internos de regulação? Um cara que liga lá no NIR, Núcleo Interno de Regulação, que é um elemento da gestão de leitos obrigatório dentro dos hospitais. E se tivesse uma pessoa que ligasse, por que você está segurando minha maca? A lei, os marcos legais do país não permitem a retenção de maca de veículos de emergência em transição hospitalar. O que você está segurando a minha maca? Faça a gestão dos seus leitos, mas não segure a minha maca, querido. Se tivesse essa pessoa que atuasse nessa interlocução, e se tivesse uma pessoa que pegasse o telefone e dissesse para a esposa do paciente CAM, de 59 anos, dissesse para ela assim, olha, eu vou te orientar o que você tem que fazer com o seu esposo em situação de inconsciência, presta atenção. E ela realizasse orientações de primeiros socorros a essa usuária, até que a equipe chegasse. Será que a gente alteraria as oportunidades de sobrevivência, os resultados de sobrevivência dos pacientes? Se tivesse alguém que desse essa orientação? E outra, para além desse caso que a gente viu, existem incidentes de múltiplas vítimas, existem incidentes que envolvem policiamento, cenários táticos, existem os desastres, as catástrofes. E se tivesse alguém que fizesse o controle, a despeito de todo o funcionamento da central, se tivesse alguém que acompanhasse esse tipo de evento, um transporte prolongado, você vai fazer um transporte secundário, o paciente está dentro de um posto de saúde, de uma UBS, tem um agravo importante, precisa ser transferido para uma outra cidade, próxima aí de Campo Mourão, uma outra cidade, eu imagino que Campo Mourão ainda é grande, mas assim, uma outra cidade ela precisa de um nível de complexidade elevadíssimo, ou fazer um exame bastante importante, e o tempo de transporte é de 2 horas. Quem vai gerenciar esse tempo de transporte? Ou então, vai vir um helicóptero de Maringá, eu tenho uns amigos lá nas equipes de aeromédico, vem lá, vamos chamar o pessoal vamos pedir um apoio de aeromédico para levar esse paciente para um outro local, e vai ter que fazer uma interceptação terrestre para aérea, quem faz esse acompanhamento? Quem faz toda essa avaliação tática, operacional? Quem faz? Quem faz? Não tem ninguém que faz. Não tem ninguém que faz porque as portarias
que dão orientação para a constituição do SAMU e de suas centrais de regulação, e faltam portarias aqui, eu só coloquei a portaria de consolidação do SUS, mas tem as portarias que tratam das centrais de regulação, elas são medicalocêntricas, o que não é um defeito, muito pelo contrário, mas é uma restrição. Então, às vezes eu falo assim, é medicalocêntrica, você acha que isso é um problema? Não, isso é uma restrição. As centrais de regulação só tem médicos, TARMES e RO. TARME é o técnico auxiliar de regulação médica e o RO é o radiooperador. Então tem o cara que recebe o telefonema, tem o cara que regula e tem o cara que passa o chamado. Não tem outras pessoas. Quando se constituiu a organização de maneira restrita a todas as possibilidades que uma central de regulação teria. Eu sempre falo assim, o que é regular? Né? O que é regular? Eu sempre conto a seguinte história, olha, imagina que você vai pedir para sua mãe, numa segunda-feira, R$100 para ir no cinema com a sua turma. R$100 é bastante, hein? Aí você fala, mãe, empresta R$100 que eu preciso, que eu quero ir no cinema com a minha turma. A sua mãe olha para você, fala assim, escuta, mas hoje é segunda-feira, né? Vai no cinema com a sua turma? Você fez tua tarefa da escola, tua tarefa da universidade? Não, mãe, estou sem, eu vou com a turma, aí depois a gente vai comer. Escuta, mas hoje não é dia de sair para comer. Hoje é segunda-feira, meu querido. Como é que você vai sair no cinema e depois sair para jantar? Que história é essa? É o seguinte, toma aqui R$20, toma aqui R$20, vai na matinê da tarde, leva a sua carteirinha de estudante e esteja aqui às 19h. Eu falo que regular é isso. Regular é você dar uma resposta adequada diante da necessidade e da contingência. A central de regulação, ela faz exatamente isso. Ela regula as solicitações de urgência, avalia a necessidade de resposta, diante da necessidade de resposta, ela avalia qual resposta será dada, qual o tamanho, a extensão, o suporte básico, o suporte avançado, ou ambos, motolância, aeromédico, e ela faz o despacho dessas equipes para que elas, então, façam atendimento e tudo mais. Toda essa definição é feita pelo médico regulador. A regulação médica tem que ser garantida 24 horas, existe uma série de descrições de papéis e atribuições de tipo de veículo, dos componentes das equipes. Então, os componentes das equipes de suporte básico a gente já conhece, técnico ou auxiliar de enfermagem e um condutor, são 2 pessoas, e o SAV, então, enfermeiro, médico e condutor. Fala da telemedicina como recurso. A característica da central é medicalocêntrica, isso não é um defeito, é só uma restrição, porque ela não permite mais ações, e ela não prevê nenhuma ação de suporte, nenhuma ação administrativa, nenhuma ação de suporte na central. E ela é amparada por uma resolução do CFM de 2014, que trata dos mesmos assuntos, fala de regulação médica, de papéis e atribuições, a permissão do uso da telemedicina, que o médico regulador é o responsável por todas as decisões técnicas. Mas pode ser, não há nenhum problema nisso, não é sobre isso que nós discutimos. Nós falamos sobre o resto das coisas que precisam ser feitas. Fala também do registro sistemático, da gravação. Então, a resolução do CFM 2110, ela sinergicamente estabelece essa característica medicalocêntrica das portarias do Ministério da Saúde sobre a central de regulação. Então, vamos lembrar sempre, isso não é um problema, é uma restrição. Regular, a gente aceita que dói menos, eu sempre falo isso. Regular é um ato médico. É um ato médico. É um fato. A gente tem que sempre entender o que é prerrogativa nossa, o que é prerrogativa do outro, seja qualquer outro, fisioterapeuta, farmacêutico, seja qualquer outro. Isso é meu, aquilo é do outro. Regular é um ato médico. Então, ele é o protagonista do sistema de APH, ele é quem avalia a solicitação de socorro, ele é quem define a melhor resposta, ele é quem define o melhor encaminhamento, ele é a autoridade sanitária na tomada dessas decisões todas. Então, veja aqui
Ele fez tudo isso no nosso caso. Ele avaliou a solicitação de socorro e disse, isso é uma dor no peito clássica. Ele definiu a resposta, vamos mandar um suporte básico, e o SAV vai interceptar, porque ele está mais longe. Beleza. Quando o básico chegou lá, ele percebeu, putz, o SAV está a 10 minutos, não vai chegar, e o hospital está a 2, então, equipe, transporte imediato. Ele fez tudo isso. Quanto? Depois de ter que fazer tudo isso, quanto ele consegue olhar o resto? Quanto? Essa é a pergunta. Esse é o momento da gente entender que, embora ele faça algo extremamente importante e é dele, ele é a autoridade sanitária e regular é um ato médico. O problema é que tem o resto. A questão é que 100% das equipes de EPH possuem profissionais de enfermagem. A gente tem enfermagem no suporte básico, a gente tem enfermagem no suporte avançado, a gente tem enfermagem no aeromédico, a gente tem enfermagem na motolância, a gente tem enfermagem nos veículos de intervenção rápida, a gente tem enfermagem em 100% das equipes de EPH. Olha que interessante. E 85% das equipes são de suporte básico, quer dizer, a grande força, eu falo que eles são, que o básico deveria ganhar uma estrela no céu. A grande força para hospitalar do país é o básico, e eles são enfermagem 100%. Outra coisa importante é que há muito mais do que fazer na central de regulação do que regular e despachar, regular e despachar, regular e despachar. Tem muito mais o que fazer. Então, é aí que vem a ideia do, sim, estamos fazendo já, o nosso modelo trouxe muitas melhorias, trouxe a central, trouxe a equipe da central de regulação, organizou, deu uma modelada, temos um modelo. Temos um modelo, aliás, é muito legal, porque dia 5 de novembro, agora, a gente vai fazer 18 anos de 2048. Né? Então, 18 anos é um marco legal, 18 anos pode tirar carta, 18 anos pode, já somos adultos, respondemos civilmente, né? E também podemos, é um marco muito importante na vida de todos nós, e a gente deseja muito que seja um marco na vida da 2048. Ela precisa ser ajustada, porque há muito mais do que fazer na central do que regular e despachar. Porque as equipes que estão na rua, elas têm 100% de profissionais de enfermeiros, porque a central de regulação está muito medicalocêntrica. Então, a ideia é a gente sacar que regular é um ato médico, fato. Mas existem atividades, outras, que harmonizam o cotidiano da central e têm um potencial muito grande de melhorar todo o funcionamento da central e melhorar principalmente a relação entre a oferta e a demanda. Aqui eu trago para vocês amigas nossas, aqui do SAMU de São Paulo, na central hoje antiga do SAMU, porque nós já estamos com uma central nova, um pouquinho maior, porque o movimento está aumentando muito e todas as características aqui do SAMU exigem. Essas são colegas enfermeiras que estão no SAMU de São Paulo, auxiliando na central de regulação, porque se compreendeu que a gente tem muitas atividades que não são não são de regulação, mas que podem harmonizar. E aí eu faço um convite a todos. Nunca na nossa vida profissional a gente vai dizer o enfermeiro regulador. Porque regulação é um ato médico, é o enfermeiro da central de regulação. Porque o enfermeiro da central de regulação, ele não precisa regular. Embora existam várias ações de regulação, então receber, encaminhar, decidir os recursos, existem várias ações de regulação, não se deseja o ato do outro, se deseja as ações, as outras ações todas que envolvem as equipes, que podem ser realizadas em harmonia com o ato de regular. Então a gente sempre faz, vamos exercer o uso correto, semântico da palavra. É o enfermeiro da central de regulação, e não o enfermeiro regulador. Porque isso já derruba a parede que se cria quando a gente fala enfermeiro regulador. Porque se cria uma parede entre a gente e os outros demais profissionais que fazem parte. Como assim? O enfermeiro regulador? Não. É o enfermeiro da central de regulação. Tá? É um exercício semântico para a gente derrubar desafios, derrubar barreiras que possam impedir a gente de ocupar novos espaços. Né? Muito bem,
Existem atividades. Bom, que atividades? Então, eu queria trazer para vocês perspectivas da enfermagem no APH dentro da central de regulação, porque existem outras, né? Existem várias. Mas perspectivas da enfermagem no APH na central de regulação. O que esse enfermeiro pode fazer? Algumas atividades poderiam ser realizadas por enfermeiros dentro da central. Outras precisam ser, porque o enfermeiro é responsável pelas ações de equipes de técnicos e auxiliares. Então, ele poderia fazer o controle das equipes, ele poderia fazer a supervisão indireta via telemedicina. Nós estamos em 2020. A pandemia fez a gente entender que tudo que é por telemedicina tem um potencial. Estou aqui eu, né, falando com vocês, tudo que é por meios eletrônicos pode chegar sim a muita gente. E a gente pode fazer supervisão indireta por meios eletrônicos, é possível. A enfermeira pode dar suporte para a equipe, suporte, orientação, vai pegar, no nosso caso, vocês vão passar, vocês estão sem maca? Não, então não vou chamar vocês, vou chamar outro. Não, então, peraí, como que vocês estão? 7h18, ainda não terminaram a checagem da viatura. Ela pode fazer tudo isso. Enquanto o médico regulador está fazendo o ato dele, que é regular. Ela está aqui no controle. Mas, Marisa, quem faz isso hoje? O TARME. O RO. Não é responsabilidade deles. É para além da responsabilidade deles. Quem tem a prerrogativa de fazer isso é o profissional enfermeiro, segundo a leitura da nossa lei do exercício profissional, que é a 7498. Você vê como... eu vou falar agora só para os alunos, viu, turma do SAMU? Só para os alunos. Alunos, a gente não dá muita bola para a legislação, né? A gente estuda os números, faz uma colinha... Ai, não pode falar que faz cola. Ai, meu Deus. A gente faz uma colinha lá, estuda os números das leis e acha que elas só vão servir para a gente fazer provas, né? Não é verdade. Elas servem para a gente entender as nossas prerrogativas, elas servem para a gente entender quais são as lutas que precisam ser abordadas, quais são os nossos desafios. Então, assim, aos 35 anos de enfermagem que eu tenho, vou fazer 36, eu continuo falando de leis, e de leis, e de leis, porque é isso que faz a gente mudar o cenário. Essas atividades que esse enfermeiro poderia fazer, ou deveria, justamente tratam sobre a questão da legislação e do enfermeiro ser o responsável pelas ações dos profissionais técnicos e auxiliares. Outra coisa que ela poderia fazer, a otimização da formação das equipes, como eu falei, gestão dos conflitos, entre equipes, às vezes fulano não trabalha com ciclano, às vezes você tem que pegar um fulano de uma base para compor numa outra base. Esses conflitos diários, às vezes a maca ficou aqui, às vezes tem uma cadeira de rodas que ficou acolá, às vezes uma bateria que não está... Conflitos em geral, inclusive entre pessoas, esse profissional pode fazer dentro da equipe dele. Ele pode fazer supervisão dos TARMs, esse enfermeiro. Ele pode escutar em tempo real para fazer uma avaliação da performance do TARM, da performance do RO. Então, ele é um profissional que pode fazer avaliação de qualidade dentro da central. Ele, por exemplo, vai ver se o TARM seguiu protocolos de perguntas e respostas para a equipe, ou se o TARM está fazendo as perguntas que quer para o indivíduo. Ele faz a supervisão das orientações que as pessoas dão, porque vocês sabem, né? Entram, aqui em São Paulo, são 6 a 8 mil solicitações, telefonemas dia que entram. 6 a 8 mil telefonemas dia. A maioria desses telefonemas são, primeiro, indevidos, por trote e tal, mas são também informações do sistema de saúde. Esse profissional TARM, ele tem uma série de orientações para dar. Será que está orientando corretamente? Inclusive os casos de saúde, inclusive as solicitações de urgência. Esse enfermeiro pode fazer isso, apoiar este profissional lá dentro. Ele pode fazer a supervisão do RO. Será que o radiooperador está chamando a equipe correta? Está chamando a equipe mais próxima? Ele, de fato, está acionando a equipe adequada? De fato, ele está ele está atrasando nesse chamado? Ele está fazendo o chamado em tempo adequado? Ele pode fazer a supervisão.
né? Ele pode acompanhar os eventos especiais, tem um transporte demorado, vai ter que chamar o aeromédico, tem uma ambulância, não é o nosso caso, né? Mas no norte, no nordeste, no âmbito marítimo, e no norte, no âmbito fluvial, a gente tem muita ambulância, muito evento que envolve outros recursos, por exemplo, aqui vocês têm o aeromédico, extremamente legal aí nessa região. Que hora chega, onde vai descer? O médico regulador ele está num conjunto de atividades muito específico. Esse acompanhamento de casos especiais poderia ser feito por enfermeira. Outra coisa, a gente precisa lembrar que tem um negócio que a gente faz no hospital, que é a gestão de casos, e que a gente pode fazer no pré-hospitalar também. Olha o nosso caso, 710 a dor, 715 de acionamento. A gente sabe que os agravos cardiovasculares são aqueles que mais matam no mundo, inclusive no Brasil. A gente gosta muito de trauma, mas desculpa, as 3, 4 primeiras causas de morte são clínicas, são de origem clínica. A gente que curte trauma, né? A gente sempre fala, trauma é a quarta principal causa. Desculpa, mas as outras todas são clínicas. E aí você tem um paciente com dor no peito, você sabe que é o quadro que mais mata. O que você pode fazer? Gestão desse caso. Entrou uma dor no peito, entra como prioridade, o médico regulador detectou, entra como prioridade, o enfermeiro entra para fazer a gestão do caso. Equipe mais próxima, suporte avançado mais próximo, qual o hospital mais próximo? Já vamos avisar. E você, então, otimiza todos os recursos que serão necessários em prol daquele caso, sabedor que o resultado final costumeiramente compromete o resultado de sobrevivência desse paciente. Então, você entra para fazer o sistema funcionar. E aí é um cara que, hospital, estou te mandando um caso, olha, vai entrar um caso assim, mas o paciente evoluiu, entrou alguma informação da família, entre em contato com a família, família, como é que está esse paciente? Olha, a equipe, nós temos informação da família que o paciente está inconsciente, e esse enfermeiro faz a gestão do caso. Regular é um ato médico. Mas o resto não. Sacou? Sacou o espaço incrível que a gente pode ocupar dentro da central? Você sacou? Que oportunidade imensa para a enfermagem existem dentro da central? A gente, às vezes, não está com um olhar carinhoso para isso. Eu espero te sensibilizar para isso hoje. Eu trouxe aqui 2 coisas para te mostrar. Essa coisa de enfermeiro da central não é uma invencionice minha, nem do brasileiro, nem decorrente do nosso modelo. Na Itália, nos Estados Unidos, minha gente, Estados Unidos. O ambiente dos paramédicos, o pré-hospitalar americano é de paramédicos. E eles descobriram nos últimos 10 anos que o enfermeiro pode fazer muita diferença. E eles estão introduzindo os enfermeiros no corpo de bombeiros, por conta da transição demográfica, muito atendimento a idoso, muito atendimento ao usuário de drogas, né, os pacientes com algum tipo de alteração de comportamento, incluindo o uso de drogas, e eles estão incorporando o enfermeiro na triagem deles. Para quê? Para dar orientação de saúde. Na Itália, eles não consideram mais o enfermeiro na central, eles já estão com o enfermeiro na central e já estão avaliando que tipo de erros de triagem esses enfermeiros fazem. Olha só, quer dizer, a gente está tentando colocar e os caras já estão avaliando a performance. Muito interessante. Aí você fala, Marisa, aqui no Brasil? Bom, como eu te disse, em São Paulo, a gente já tem. Em Fortaleza, a gente já tem. No Rio, a gente já tem. Na Bahia, a gente já tem no Distrito Federal, a gente já tem algumas outras cidades aqui, e a gente no Rio Grande do Sul, eu queria muito te mostrar isso, ó. Porque você pode fazer as coisas de múltiplas formas. No Rio Grande do Sul, atenção aí, gente de Campo Mourão, atenção aí, pessoal do Paraná. No Rio Grande do Sul, as equipes do SAMU fizeram uma grande mobilização. E eles foram na CIB, no Comitê Intergestor Bipartite, que é o comitê, uma das instâncias do SUS, é uma instância estadual do SUS, e eles
pactuaram uma resolução bipartite onde eles aprovaram um protocolo de acionamento automático de ambulâncias para síndromes de etiologia ou semiologia potencialmente graves. Olha só. Eles desenvolveram um protocolo onde, como eles têm um modelo bem típico SAMU, que então o TARM recebe a solicitação, passa para o regulador determina, avalia, determina se vai haver uma resposta, determina a resposta, tarará, e o radiooperador avisa a equipe, né? Despacha a equipe. É típico. O que eles fizeram? Como eles estão com problemas, de um volume muito grande de chamados, uma dificuldade com a integração e a fixação de médicos, se entra um caso grave como esse nosso, uma dor no peito típica, e o médico está falando com outro paciente, está falando com uma outra solicitante, e demora mais de 1 minuto para que este agravo de etiologia grave seja abordado, o enfermeiro pega o telefone. E ele faz a abordagem sistematizada com perguntas padronizadas e pode despachar a ambulância desde que ele faça contato com o médico regulador. Ele também pode, nesses protocolos, dar orientações à família, dar acompanhamento para as equipes na rua e tudo mais. Eles pactuaram, aí você fala, mas Marisa, você falou que a gente não podia regular. Ai, meu, eu não me mexo, porque eu sou muito italiana. Mas Marisa, você falou que as equipes não podiam regular. Sim. E não podem. Mas eles pactuaram essa organização com protocolos, com uma resolução pautada em CIB, Comitê Bipartite, uma das instâncias do SUS, que todos os estados têm, para garantir que, considerando características do sistema, o paciente não seja prejudicado. Sensacional. Recomendo a todos que leiam a resolução. Joga lá no Google. Resolução 318/2017, CIB, Rio Grande do Sul. É fantástico. Eles colocaram todos os fluxos. É muito legal. Para todos conhecerem, para a gente entender que força é essa que a enfermagem tem para mobilizar tantas estruturas, porque ela quer fazer. Eu não conheço outra profissão que queira fazer mais. Que incrível, né? Ir além. Né? Por que para a gente tudo é tão difícil? E por que a gente não para nunca? Incrível. Por que surgem tantas áreas que a gente pode participar? É porque a gente é realmente muito... É uma profissão muito interessante. Muito interessante. Em breve, muito em breve, ainda este ano, a gente vai ter uma resolução COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que vai normatizar a atuação e a responsabilidade da gente na assistência, no gerenciamento e nas centrais de regulação, seja no público, no privado, no civil, no militar, mas assistência, gerenciamento e central de regulação. A gente construiu essa regulação, a gente finalizou ela, até muito gostoso, a gente finalizou ela essa semana. Eu estive em Brasília essa semana, faço parte da comissão que está discutindo, já passamos em múltiplas câmaras técnicas, e ela deve ir para plenário do Conselho Federal de Enfermagem para ser votada e aprovada ainda este mês, para sair antes do final do ano. Então, qual que é a ideia? É normatizar a atuação, é dizer o que a gente pode fazer dentro das competências legais da gente, seja na assistência, no gerenciamento ou nas centrais. Então, dizer o que a gente pode fazer. E uma coisa interessante, primeira coisa que a gente vai dizer é que assistência direta a pacientes é do enfermeiro ou do técnico. O auxiliar, ele tem restrições de prerrogativa profissional, descritas na lei do exercício profissional, que ele só vai poder trabalhar com a presença de um desses dois. Infelizmente, por conta das restrições. Mas o grande corpo de atendimento pré-hospitalar hoje, do básico, é o técnico de enfermagem. Outra coisa que a gente vai falar na central, olha, a atuação do enfermeiro na central qualifica o processo de gerenciamento. Então, a gente vai poder fazer o quê? Supervisionar, avaliar, apoiar, usar recursos tecnológicos para
fazer isso com as ações de enfermagem, com orientações, principalmente nas situações de maior complexidade. O que mais que a gente vai poder fazer? Dar orientação de primeiros socorros aos usuários. Quem faz vai ser esse enfermeiro, seja por telefone, por rádio, principalmente naquelas situações que exigem tomada de decisão rápida. Senhor, vamos executar a RCP. Eu vou lhe ensinar, presta atenção. Hoje, com os telefones, com os vídeos, com os áudios, a gente vê filminho o dia inteiro, mano. A gente vê filminho, a gente faz TikTok. Por que a gente não pode dar uma orientação ao vivo, em vídeo, para a pessoa? A gente fica no zap o dia inteiro. Por que eu não posso dar uma orientação? Se está gravado. Né? A gente pensa, né? Esse enfermeiro vai poder atuar na interlocução junto aos núcleos internos de regulação, para liberar a maca, para dizer o paciente tem um paciente grave chegando, arruma a sala de emergência. Porque você lembra do nosso caso? No nosso caso tinha 3 caras dentro da sala de emergência, chegou o 4º. O hospital, nós estamos enviando um paciente em parada cardiorrespiratória para vocês, prepara a sua sala de emergência. Marisa, estamos longe disso acontecer. As coisas que acontecem só acontecem pelo movimento humano. Quem você vai esperar para que as coisas aconteçam? Se nós movimentarmos para que as coisas aconteçam. Isso nunca vai acontecer. Bom, não vai acontecer se você continuar achando que isso nunca vai acontecer. Mas se a gente fizer um movimento humano, ele irá. A pandemia está aí para dizer para a gente. Quando surgiu um fato, tudo se reorganizou. E vai se reorganizar e vai continuar reorganizado. É o fato, é o movimento humano que faz essas coisas mudar. Outra coisa que o enfermeiro da central de regulação vai fazer, que nós estamos prevendo, ações de controle e monitoramento das unidades. Vamos controlar o básico, 718, já estão preparados? Atenta equipe, está entrando chamado. Atente vocês, equipe equipe de Campo Mourão, desculpa, eu não sei o nome da equipe, nem o número. Atenta equipe de Campo Mourão, está entrando uma dor no peito, o rádio operador vai ligar. Vocês precisam sair em 1 minuto. Esse cara vai controlar, vai monitorar, vai avaliar tempo-resposta, e tudo isso para reduzir os tempos. Eu frisei muitos tempos para dar essa intenção, essa nota para vocês. Outra coisa, ele vai supervisionar a formação, a composição, a identificação a cada plantão, né, dessas equipes, vai controlar o fluxo e o resgate de equipamentos e materiais, ele vai, por exemplo, dar orientações em acidentes de trabalho, a gente pode fazer um ferimento por punção, a gente pode bater uma ambulância, a gente pode ter um colega que tem um problema, na hora de transportar um paciente, um problema osteoarticular, a gente vai dar orientação para procedimentos em situação de acidente de trabalho, desculpa. Infelizmente, o SAMU, eu falo que é uma máquina de moer gente, né? Porque você carrega peso, carrega o cara. Você já fez RCP? Eu falo assim, quem faz RCP, quem fala que faz RCP tranquilo no pré-hospitalar tem que vir aqui em São Paulo, entrar num prédio de apartamento de 3 andares e ter que sair com um paciente idoso em RCP para transição imediata, transporte imediato dentro do elevador. Porque, eu falo sempre, acho que eu estou ficando velha para isso. Toda vez que eu pego um caso desse, eu falo assim, eu estou velha para isso. Porque é uma máquina de moer gente, né? Então a gente precisa estar preparado. Que orientações de acidente de trabalho, até isso a gente tem que pensar. Mas você vai fazer gerenciamento do transporte prolongado, gerenciamento do atendimento de múltiplas vítimas, gerenciamento de cenário estático, gerenciamento de catástrofe, vai para cá, quais equipes vão ser deslocadas para uma catástrofe, um desastre. Vai tratar de demanda, a gente tem demanda judicial, entre uma demanda que tem que mandar uma ambulância para tal lugar. Não, nós vamos fazer como é que fala? Vamos aqui fazer um simulado de múltiplas vítimas, vamos mandar aquela equipe, treinamento. Esse cara participa dessas atividades que não são próprias do ato de regular, mas são próprias da central. Não deseje o ato de regular, mas tudo aquilo que harmoniza o ato de regular e que faz parte da central e que demanda tomada de decisão, que demanda a compreensão do processo todo. Veja que a gente tem muito para fazer dentro do SAMU.
o programa SAMU precisa incorporar oficialmente os enfermeiros na assistência e na central. Na assistência, quem sabe um dia a gente conversa sobre o CIV, que é o meu propósito profissional. Mas hoje a gente conversou sobre quanto a gente pode fazer com esse enfermeiro na central. Só que esse enfermeiro na central hoje, ele está, como a gente diz, ele é um fato, ele existe, mas ele não é reconhecido oficialmente pelos grandes marcos legais, a 2048, a portaria de consolidação, e tem tão pouco, porque quando o serviço opta por colocar um profissional diferente na central, ele arca com os custos. Então, o custo da central, ela é feito um cálculo, que não cabe aqui a gente consumir nosso tempo, é feito um cálculo, e o repasse é feito 50% pelo governo federal, e 20% o município paga, 25% o Estado completa, e isso a gente tem 100% do custeio desta unidade. Quando você coloca um profissional novo, você amplia o seu custo, mas você não recebe a contrapartida, a presença do enfermeiro não está computada na avaliação de custos da central. E, para além do reconhecimento do profissional enfermeiro, os serviços precisam também ser reconhecidos no que tange o investimento que eles estão fazendo com esse profissional dentro da central. Então, por isso que a gente precisa incorporar oficialmente, para reconhecer o trabalho, prioritariamente, só isso já me faria feliz, mas não faz feliz do ponto de vista prático, os gestores, e isso é corretíssimo, que precisam receber aporte que dê conta dessa equação, dê conta dessa conta. Né? Experiências no Brasil de gestores que já iniciaram, como tem São Paulo, experiências no país também com 2 profissionais de enfermagem, aqui uma equipe, o condutor, um auxiliar e um enfermeiro, dentro de uma ambulância de suporte intermediário, que existe aqui no Brasil, 3 grandes colegas e as minhas outras 4 colegas da central. Elas já existem, a gente já existe, a gente é um fato, a gente precisa ser reconhecido, e os gestores receberem por esse trabalho, porque isso é trabalho e isso é resultado que pode ser mensurado. Esse é o verdadeiro exercício de ir além. E a Organização Mundial da Saúde apoia isso. A Organização Mundial da Saúde, ela está nesse ano de 2020, é uma pena que tivemos a pandemia, uma pena de múltiplos sentidos, eu até deixo aqui a minha palavra de carinho para todos aqueles que perderam membros de suas famílias, membros das equipes. Nós tivemos aqui em São Paulo uma série de perdas, deixo aqui minha palavra de carinho e de sentimentos pelas perdas que tivemos, mas a gente precisa levantar a cabeça e também olhar para aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala, nós precisamos expandir a participação do enfermeiro nos sistemas de saúde, e além, né? Eu acredito sinceramente que nós estamos muito próximos das mudanças, elas estão ali no próximo ponto mesmo, a próxima saída para o nosso sistema é mudar. E nesse ano em que a gente completa a maioridade da 2048, acho que vai ser uma maioridade cheia de mudanças. Espero sinceramente ter sensibilizado vocês, os jovens, a minha geração de enfermeiros tem um compromisso com vocês jovens, com compromisso com os colegas do SAMU que estão aí brigando. Eu também estou ainda na assistência, nesse momento, mas o compromisso da minha geração é ter pego o SAMU do zero, o pré-hospitalar do zero, ter construído o SAMU e agora corrigir as intempéries que o modelo deixou, remodelar, mudar e entregar para a próxima geração de enfermeiros um novo modelo, um novo sistema. Porque quando estiver em casa e chamar o SAMU, eu gostaria que vocês demorassem menos do que 30 minutos. Essa aqui é a minha equipe, a equipe da Comissão Nacional de Urgência, que está pensando tudo isso, são cabeças muito bacanas de todo o país, do norte, do sul, do nordeste,
E eu deixo aqui o meu e-mail com vocês, caso seja útil para vocês, e fico agora à disposição para perguntas, se houver, para colocações e tudo mais. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de divulgar essas ações para vocês e divulgar esse modelo que a gente está construindo do enfermeiro na central de regulação. É a nossa meta deixar para vocês tudo isso. Muito obrigada. Ô Marisa, se pudesse bater palmas, se você escutar daqui as palmas. Fantástico, fantástico. Fico muito feliz de ver a comissão ter sido formada, né, que trabalha, a gente começou falando de anos, a hora que a gente estava tentando acessar lá a plataforma, a gente fica muito feliz de Fiquei sem som, mas estou aqui, estou aqui. Damiana, acho que você ficou sem som, não foi não, Vanessa? Eu acho que sim, é verdade. Eu sempre fico achando que sou eu. Que bom, estou vendo os recadinhos aqui, eu fico muito feliz, tomara que tenha sido realmente útil para vocês. Ai, Marisa, eu tô sem palavras. Por tanto conhecimento, meu Deus, que fantástico. Que nada. É, sim, foi, nossa, coletivas. Eu acho que cortou o meu áudio para vocês, acho que cortou, né? Cortou. Não sei se deu para ouvir tudo, mas assim, eu falei que eu fico muito feliz, né, de ver assim, o tempo que alguns de nós têm de urgência, e a gente vê que agora tem uma comissão no Conselho Federal realmente para esse movimento, não só para um dos pontos que você colocou da regulação, mas tantos outros que tem, né? Vai vir a regulação, a gente tem o extra-hospitalar, o intra-hospitalar também, e agora com o advindo do Covid, a gente tem discutido isso essa semana, né, esses 2 dias com outros colegas, quantas novas necessidades de protocolos vão aparecer aí, quantas necessidades de se reescrever protocolos, repensar o atendimento, porque o Covid ainda vai continuar sendo uma barreira por muito tempo. E a gente vai precisar repensar isso bastante no nosso processo de trabalho. Né? Assim, fantástico, né? Acho que se desse para bater palma ao vivo aqui, sem escutar todo mundo aqui, batendo aqui. Eu agradeço a Meire, né, em nome da Meire, que fez o convite a você. Eu acho, Meire, muitíssimo obrigada. Eu estou vendo tua câmera aqui, dá para eu ver. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Imagina, uma honra mesmo pelo convite. Muito bom ter você. Eu acho que tem algumas perguntas aqui, Lucas, você quer passar para ela? Ô, Lucas, só você tentar... Isso, tá desligada. Isso, vamos dar uma olhadinha. Enquanto ele está vendo, eu queria colocar o seguinte, acho que talvez você, a Meire, a Vanessa, outros colegas que estão aqui que sejam do SAMU, o quanto que deve ser incomodativo ter essa questão da regulação nessa hora de que poderia ser uma intervenção do enfermeiro, né, ali nessa mediação da regulação, gestão do conflito, né, e outras questões que você colocou, e a gente tem isso com um outro profissional que não é da enfermagem, né, fazendo todo esse processo. Bom, eu posso falar também, a Meire está aqui com a câmera aberta, eu não sei se ela vai conseguir falar um pouquinho, não estava muito bem essa semana, mas eu acho que para nós aqui em Maringá, né, Meire, ainda é algo muito novo, que nós estamos aprendendo, né, estamos engatinhando ainda, mas com tanto aprendizado hoje, que foi excelente, eu acho que já dá para nós fazermos uma reflexão e melhorar já muitas coisas, né? Sim. Bom dia a todos. Marisa, uma satisfação poder revê-la e compartilhar esses momentos com você. Particularmente, eu fui incondicional, e quando a Vanessa me falou desse tema, imediatamente eu pensei em você. Nós temos aqui no nosso centro
o enfermeiro já atuando há algum tempo dentro da central de regulação, fazendo já esse caminho. A gente sabe que a gente tem muito a percorrer. Vou pedir um pouco de desculpa, porque eu estou internadinha aqui, estou com Covid e estou numa fase... Cuida, mulher! Estou aqui, estou bem hoje, graças a Deus, daqui uns dias devo receber minha alta também. Não tem jeito, né, Meire? Né? Enfermeira, até internado quer realmente estar ali participando. Que força é assim, essa, né? Vamos lá. E eu vejo muito disso realmente, é o que eu puxo muito com a nossa central, com os enfermeiros que atuam dentro da central de regulação, que é muito mais do que só esse apoio externo, né, com as equipes. Tem todo um gerenciamento. É necessário um gerenciamento, e o enfermeiro, ele é de extrema importância nesse sentido. Eu acho que a gente é preparado para esse gerenciamento, e isso contribui muito com as equipes da rua, né? As que estão na rua, elas sentem, elas me reportam muito isso, que faz a diferença quando o enfermeiro atua diretamente com essas equipes. A gente acaba atuando um pouco mais no suporte avançado, mas as equipes de suporte básico também têm essa necessidade desse apoio, dessa visão de cena realmente, quando a equipe vai chegar, preparar para alguma outra situação. E isso eu vejo crescendo na nossa regional de uma forma boa. Com a sua palestra, com certeza, isso vem engrandecer muito, né? A Vanessa também é da assistência, sabe disso. A gente conversa bastante sobre alguns casos, de vez em quando, nos plantões. E a gente percebe o quanto isso nos acrescentou hoje, tá? E quanto a tua experiência nos reforça que a gente está, sim, no caminho certo. Eu batalho muito pela manutenção do enfermeiro, embora existam algumas outras propostas de colocar outro profissional para fazer esse gerenciamento dentro da central de regulação, eu sou muito em defesa da enfermagem nesse sentido. Eu acho que não existe um outro profissional preparado e qualificado para gerenciar uma central de regulação. Não estou falando das regulações específicas, mas gerenciar uma central com a visão que o enfermeiro tem. Eu acho que isso não existe, a gente está nesse caminho, a gente tem essa formação, e olhar o outro, né? Isso é da enfermagem. A gente consegue ter essa visão fora da caixinha, vamos dizer assim. É claro, vai muito do perfil, a gente sabe que ali não é um ambiente fácil, não é um ambiente que você consiga trabalhar tranquilamente, porque as demandas são realmente muito intensas. Mas o enfermeiro ainda é o pau para toda a obra que a gente tem, e que eu sei que dá conta do recado. Tá? Mais uma vez, agradeço imensamente. Imagina, é um prazer, Meire. Se cuida aí, mas eu só queria complementar, assim, você fala uma coisa muito legal. A gente é o mais preparado, a gente tem condição, nós temos uma formação que permite isso, uma formação que gera competências que nos permitem isso, e prioritariamente, talvez no topo da nossa lista de porquês, né? Por que o enfermeiro que pode fazer isso? É porque nós temos uma legislação que diz que cabe ao enfermeiro a supervisão, a coordenação de toda a assistência realizada por profissionais de nível técnico, né? E nível auxiliar. Então, também porque existe uma legislação que é a gente que tem que fazer isso, então, pautado nisso também, a gente, nós enfermeiros, que estamos numa condição bem confortável para assumir este papel. Concordo 100% com você. Concordo 100%. É essa luta. Eu queria Diga. Ressaltar uma coisa que você falou no final da tua fala, que me deixou muito motivada, e é uma coisa que eu bato muito em cima. Nós já estamos nesse processo há algum tempo, também tenho 14 anos aqui de SAMU, eu acho que a gente já viveu muita coisa do começo. Eu bato muito em cima disso com a minha equipe, eles sabem que eu vivo falando isso, e não é porque a gente quer que seja feito como nós fazíamos, não, nós já fizemos muitas coisas erradas, nós aprendemos muito com todos os nossos erros, e a gente vislumbra um futuro muito melhor, a gente sabe que a gente pode ir muito além do que a gente está fazendo hoje,
E o meu medo é acabar se perdendo isso. Nós crescemos muito, nossa região aqui principalmente, nós crescemos muito enquanto equipe, enquanto profissionais, enquanto SAMU, e eu tenho medo que isso acabe se perdendo de alguma forma. Então, acho que a gente tem que, sim, nos apoiarmos em quem tem mais conhecimento, em quem tem mais experiência. A sua fala foi extremamente importante para isso, para dizer que, sim, nós podemos ir além, e não nos acomodarmos com o que nós já conquistamos. Nós evoluímos muito, mas a gente tem muito, é que nem eu também estou nessa, né? Amanhã eu quero precisar do SAMU, e eu quero que realmente seja a melhor equipe que preste o atendimento, que aquela equipe que esteja na rua faça, com todo amor, o melhor que possa fazer pelos outros. É isso aí. Exato. E é por isso que o Conselho entendeu que, no lugar da gente ficar buscando, junto ao Ministério, o reconhecimento, que nós continuamos tentando, né, esse aspecto, tentando, vamos mexer na 2048, aqui, nesse ponto, então, vamos mexer. A gente continua este trabalho de formiga, né, mas a gente definiu que, assim, nós vamos legislar sobre a nossa categoria. O COFEM tem este poder, né? O COFEM, o sistema COFEM-COREM tem esse poder de legislar sobre o exercício profissional. E quando eu falo o exercício profissional precisa ser pautado nisso, eu já reconheço. Então, quando a resolução do COFEM sair e disser assim, olha, o enfermeiro pode controlar a equipe na central de regulação, o enfermeiro, seu enfermeiro, o meu colega enfermeiro que está aqui em São Paulo, ele vai tranquilo, ele já estará reconhecido. A atividade dele já estará reconhecida pela legislação profissional. Isso já é um grande fator, um grande fato, porque aí, quando o Ministério da Saúde for escrever, ele vai ter que conversar com a legislação profissional, né? Então, em vez da gente ficar tentando mudar aqui, nós definimos que nós vamos legislar o que está no nosso alcance e dar base, dar sustentação para esse cara que já está lá. Eu preciso reconhecê-lo. Reconhecendo que ele está lá, dar suporte para ele executar algumas coisas, porque senão também ele fica tapa-buraco. O regulador não está, ele entra, o fulano não está, daqui a pouco está dirigindo a ambulância. Não que eu ache ruim, mas só para dar um exemplo. Né? Não tem demérito e nem mérito, mas daqui a pouco é tapa-buraco, mas não é tapa-buraco. É uma atividade formal, nova, que precisa ser regulada. Então, é isso que nós vamos fazer pelo Conselho, dar suporte, reconhecer que ele existe, no âmbito do Conselho, no âmbito da legislação de enfermagem, e dar suporte para ele. Ó, isso aqui você pode fazer, vai tranquilo, bicho. Pode fazer isso aqui, porque isso aqui está previsto. É isso que a gente deseja, é bom demais. Se cuida, hein, menina? Ai, meu Deus. Então, tem uma perguntinha do Marcos Ulisses. Ele perguntou, poderia dar algumas orientações do que estudar de regulação para concursos do SAMU? Opa, o que estudar para concurso? Bom, meu amigo, você tem que estudar a 2048. A 2048 tem um capítulo só sobre regulação. Se você jogar regulação médica de urgência, vai também sair no Google, vai sair um livrinho que conta tudo isso. Então, eu recomendo você dar uma boa olhada na 2048, que trata do capítulo, e tentar baixar da internet o livro de regulação médica das urgências, que eu tenho em algum lugar aqui. Espera aí que eu tenho, que é esse aqui. Ó, eu não estou me vendo, mas acho que está aparecendo aí, que tem bastante coisa também. Eu sou do tempo que precisava ter manual, sabe, minha gente? Então, eu gosto de manual. Ô Marisa, eles estão perguntando porque assim, nós vamos ter agora duas turmas. Não precisa de tudo. Nós temos concurso na semana que vem. Ah, que legal, que legal. Ah, é batata, vai cair, a 2048 deve cair umas 20 perguntas. Quase metade da prova, é isso, né? Isso. Então fica a gente, dica, né, eu quero falar, que eu não aguento não falar. Fala, Milene. Bom dia, Marisa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Marisa, eu sou enfermeira aqui também no SAMU Norte Novo, em Maringá. Primeiro dizer que você é maravilhosa, tá? Obrigada. E eu acho que eu já sou reflexo dessa enfermagem que você vem construindo.
E eu fico muito emocionada mesmo de ver que o enfermeiro ele tem essa capacidade de mudar tudo. A gente tem capacidade de mudar tudo. E não é querendo, né, ser muito, mas nós realmente temos essa capacidade. Trabalho junto com a Vanessa, trabalho junto com a Meire. Nós temos hoje o enfermeiro na central de regulação, que eu já aprendi que não é enfermeiro regulador. Mas é uma luta por dia, tá, Marisa? É uma luta por dia para manter esse profissional ali. Porque, como você disse, a gestão, ela não recebe esse incentivo financeiro para o enfermeiro estar lá dentro. Então, você convencer uma gestão que você precisa de um enfermeiro ali dentro e não só nas ambulâncias, é muito difícil. Então, nós estamos num SAMU diferenciado, eu acredito, né? A gestão, ela realmente merece palmas aí por tudo que vem sendo feito, e a Meire, ela briga muito por o enfermeiro na regulação, e que o enfermeiro, ele faça mais do que ele imagina, né, toda essa gestão mesmo ali de TARM, de radiooperador, de organizar vaga com os hospitais, de maca presa, graças a Deus não é a nossa realidade. Tivemos uma essa semana que já deu um rolo lascado, mas foi uma, mas não é nossa realidade, mas eu fico extremamente feliz, extremamente orgulhosa de trabalhar nessa enfermagem que eu sei que você ajudou a construir. Eu quero mesmo agradecer por todas essas suas palavras e por incentivar com que nós continuamos aí trilhando esse caminho tão bonito. Obrigada, Puxa, viu? Obrigada, Vilene, pelas palavras de incentivo. Eu sou a ponta do iceberg aqui. Eu faço parte de um grupo pensante, um grupo pensador, como eu falo, que está construindo isso. A gente está dando muito apoio do sistema COFEM-COREM. Então, é muito legal ouvir isso. Vou levar para o meu grupo, porque eu realmente sou só a ponta do iceberg que vocês estão vendo hoje. Muito obrigada. Eu espero realmente, a gente tem realmente compromisso de deixar uma enfermagem no APH mais amparada e melhor do que a que a gente construiu, pegou e construiu. Obrigadão. Faça um bom trabalho aí. E importante também, eu acho que essa fala, continuando o raciocínio dessa fala da Milene, acho que a maioria dos que estão aqui, né, são alunos, né, e esse legado vai ficar para eles. Né, eles precisam dar continuidade com esse legado, né, e realmente e entender também, né, Marisa, Meire, Milena, Vanessa, né, e outros colegas que são do SAMU também, que essas lutas não são fáceis e não é do dia para a noite, né, são 10 anos, 20 anos, 5 anos de algumas lutas que levam bastante tempo para a gente poder colher o resultado. Exatamente, exatamente. Às vezes não é a nossa geração que vai colher esse benefício, ou esse resultado, né, ou esse reconhecimento. Mas serão outras. É assim que funciona mesmo. Depois que eu compreendi isso, eu parei a ter menos pressa e mais sustentação nas medidas, e acreditar que as pessoas vão dar continuidade. Uma das coisas que dá continuidade é você ter uma fala uniforme, né? Uma fala uniforme com sustentação, com base, e por isso que eu frisei muito que a gente deixar de falar enfermeiro regulador pode ajudar muito na redução de barreiras, porque o enfermeiro regulador, você já acha uma barreira direta, porque regular é um ato médico. Eu sempre brinco, a idade traz boas coisas além de rugas, né? Então eu falo assim, esquece os russos, né? Eu falo assim, esquece os russos, construa a sua prerrogativa. Né? Esquece, a prerrogativa que é do russo, deixa com o russo. Eu sempre falo, por que o enfermeiro quer... Eu brinco e falo assim, qual o problema de entubar? Né? Você pode passar máscara laríngea, esquece entubar, você já tem o recurso. Esquece entubar. Entubar está numa outra categoria, está numa outra, vai estar tá na sua geração seguinte. Mas constrói aqui um bom protocolo, uma boa base para você usar, uma boa definição de competências para usar máscara. Faça aqui o seu. Esquece o russo. E não compete. Então, usar do ponto de vista semântico da construção do português, até a função adequada, é o enfermeiro da central de regulação. E não o enfermeiro regulador. Não, mas é que tá. Escuta, quem é central, quem é regulação é a central e o médico. É esse o modelo brasileiro. Quando a gente reconstruir esse modelo, a gente muda o nome. Mas nesse momento só nos causa barreiras. E a gente não quer essa atividade dele. Reconheça o que é do outro.
e construa o que é seu. Exatamente. E parar de querer brigar com coisa que não vale a pena. Vale a pena. Agora que a enfermagem parar de ficar perdendo tempo e querer discutir coisa que é do médico e começar a discutir o que é dela... Fazer direito o que é seu? Tá joia, não é? Né? Os seus espaços vão surgir. É nessa vibe que a gente está. E nós estamos reunidos na assistência ao paciente, né? Nós somos uma equipe, mas cada um tem seu papel. Pô, faça seu papel direito e larga a mão do papel do outro, né? E entender que a inteligência gasta menos do que a força e a briga. Não é? Verdade, verdade. Mas eu acho... Bom, é isso aí. Se mais algum colega quer fazer alguma pergunta, a gente deixa aberto. Não sei se tem. Mas, assim, a gente gostaria de te agradecer imensamente, assim, em nome do Centro Universitário Integrado, sabe? Em nome do curso, de todo o colegiado, de todos os alunos, né? A Liga é dos alunos, a gente só deu a mão, assim, para ajudar eles, né? A Liga não é só dos alunos que estão, mas é dos alunos do curso de enfermagem. E que também, esse legado da Liga, quem sabe daqui uns anos a Marisa volta e fala, agora nós temos um enfermeiro da Central de Regulação. Né? Eles tragam de novo toda a equipe, então isso é o bacana. Né, a gente caminhar e ver essa cientificação, essas conquistas acontecer, né, mas essas conquistas, para eles que estão saindo, e os que vão sair, precisa de apropriação do conhecimento, né, e empoderamento do que eu estou fazendo aqui. Quando eu sei o que eu estou fazendo aqui, a gente começa a fazer a diferença, né, então não vou encerrar, porque a Liga não é dos professores, eu vou deixar para o Lucas, que é o presidente da Liga, o nosso aluno que está saindo agora, e vai fazer concurso do SAMU final de semana que vem. Não, esse final de semana agora, né? Dia 25. Dia 25, né? Vai estar fazendo concurso, tá? O Lucas, então, em nome de toda a Liga e dos seus colegas, né, do curso todo, vou te pedir para poder fazer o encerramento. Meire, Marisa, Milene, muitíssimo obrigada ao grande auxílio e o grande conhecimento que a Marisa trouxe aí para a gente hoje. Exatamente isso que a Prof disse, em nome de todo o pessoal da Liga, de toda a direção, de todos os alunos que se empenharam num sábado de estar aqui com a gente, né, para estar comentando um pouquinho sobre esse tema, que vai levar muito para nós, ainda mais nós estamos saindo agora, que é uma área totalmente que a gente desconhecia, que até então para nós era só o enfermeiro realmente da ambulância do SAMU, né, então agora já sai com um novo pensamento, de uma nova área, de algo mesmo para a gente buscar conhecimento, estudar. Então, a gente agradece muito por esse momento, tá? Ótimas palavras, todo mundo está comentando aqui no chat que gostou muito, que quer novos mini-cursos assim também. Então, assim que a gente tiver novos eventos, a gente vai estar convidando, tanto a Milene, a Meire também para estar participando. Então, em nome da LACENF e do curso de bacharel de enfermagem, nós agradecemos por tudo, tá? Nossa, eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês, jovens enfermeiros. Eu desejo a vocês boas escolhas profissionais. Vamos fazer um print da tela. Ah, vamos fazer. Milene, abre a câmera aí. Quem tiver, pessoal, possível. Abre a câmera, por favor, a gente faz um print. Gente, agora eu estou dirigindo. Ai, Milena, não abre então. Você não pegar... Eu vou pegar o Matheus, porque ele quer sempre participar. Não pode deixar de participar. Muito obrigada, viu, Lucas? Agradeço aos seus colegas de liga, seus colegas de classe, e agradeço imensamente a coordenadora da universidade, a Milene e as meninas representando o SAMU. É uma honra falar com vocês. Muito obrigada, eu agradeço muito. Vamos tirar, como é que faz aí? Eu não sei fazer, faz aí. A gente deixa para o Lucas, que eles são mais jovens, eles sabem. Então tá bom, é isso aí. Lucas, faz o print. Já estou tirando já vão sorrindo. Ele vai tirar uma. Pronto, foi. Depois ele manda para as meninas mandarem para mim. Marisa, duas alunas colocaram aqui, parabéns aos acadêmicos pela iniciativa. A Lúcia colocou, muito obrigada. A Lúcia e a Silvana, nossa aluna, colocou que as sementes e o conhecimento foram lançados, partilhados. Os frutos serão colhidos. Que coisa boa. Verdade. Tomara. Maravilhoso. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Aqui, segunda-feira é feriado, um ótimo feriado, aniversário da cidade, né?
para todos. Marisa, você vai receber o certificado no e-mail e a gente também vai liberar o certificado para todo mundo a partir do dia 20, na segunda-feira. Tá bom? Combinado. Pessoal, um grande abraço para todos. Grande abraço, foi ótimo estar com vocês. Beijo. Beijo.